Olá pessoal, um excelente dia e daremos continuidade ao processo de aprendizagem. Agora nós estaremos falando sobre suportes e resistências. Eu sei que você aprendeu talvez uma maneira de fazer as suas marcações de suporte e resistência diferente da que eu estarei passando, mas esta marcação é exatamente a marcação que nós utilizamos para passar em um processo de filtragem das operações da Fluxo Quant, beleza? É importante que você faça essa marcação, porque a gente sabe que nas marcações de suportes e resistência, a gente consegue filtrar regiões entre 65% a 70% de chance de bater naquela região e haver uma resistência. Mas para que você entenda o que significa suporte e resistência, é claro, dentro de um conceito bem básico, nós estaremos trazendo aqui para você o que nós conseguimos achar diante da literatura. O que significa, pessoal, uma resistência dentro do contexto do mercado do intraday? Uma resistência, pessoal, vocês precisam compreender que nada mais é do que uma região onde espera-se que o preço pare devido a ter uma demanda contrária àquela movimentação. Então, por exemplo, em uma condição de resistência, quem está tentando movimentar o mercado, quem está tentando subir o nível do preço? Os compradores. E diante dessa dinâmica do conceito da literatura que nos diz que a resistência é o ponto onde o preço tende a parar não quer dizer que irá acontecer, em decorrência do quê? De uma forte demanda por parte do vendedor, ou seja, o vendedor entra como uma força opositora naquela condicionante de impedir que o mercado continue a movimentar-se em direção favorável ao comprador. Então eu espero que fique claro para você. Resistência tem a dinâmica de nos mostrar que é um ponto de interesse onde há uma defesa do opositor vendedor. Por quê? Resistência tem a ver com o quê? Compradores tentando movimentar o preço e o vendedor buscando impedir essa construção de níveis de preço e de percentuais maiores. Beleza? Espero que tenha ficado claro sobre resistência. Agora a gente vai explicar segundo o conceito teórico do suporte. O suporte nada mais é do que um efeito contrário da resistência. Enquanto o comprador está tentando movimentar níveis de preço para fazer o mercado movimentar-se para cima, o vendedor está fazendo o contrário, que é movimentar níveis de preço para baixo, buscando alcançar próximos níveis percentuais e de regiões no mercado. Com isso ele vai ter o quê? O comprador defendendo aquela região. Quando chegar em um determinado nível de preço, o comprador irá defender. Então criamos ali uma linha de suporte, ou um melhor conceito a dizer é uma zona de suporte. A gente utiliza muitas vezes dentro da leitura de mercado uma linha, porque é fácil de desconstruir, principalmente no que toca a ferramenta do Profit Pro. Beleza? Então o que a gente vai utilizar aqui? Eu quero te explicar de uma forma bem simples, didática e fácil. O que você vai fazer para marcar de uma maneira mais eficaz? Você pode marcar pelos 15 minutos? Pode. Você pode marcar pelos 5 minutos? Pode. Mas como a leitura principal, a não ser que você opere candle, é através do Renko, nós utilizaremos o Renko para determinar as regiões de maior valor, de maior demanda dentro dessas condicionantes de suporte e resistência. Tudo bem? Beleza, o que você vai fazer? Você vai colocar um gráfico limpo de 15R para que você possa realizar essa dinâmica. Basta você abrir uma nova aba. Observe esta opção, é porque aqui a gente já tem várias abas. Tem a opção onde eu estou direcionando, eu vou marcar aqui para você. Uma opção onde a gente consegue expandir para um novo layout. E é isso que você vai fazer. Se você tiver menos layouts do que os meus, basta você clicar na opção mais. Ele vai abrir um novo layout. Tudo bem? Olha só. A partir de agora, você vai ter que mudar o teu gráfico. O teu gráfico ele vai vir o quê?
15R. Para você colocar no gráfico de 15R, basta você selecionar a opção WinG2415. Botão direito, trocar ativo, você pode colocar 15R. Se você quisesse, por exemplo, 15 minutos, bastaria colocar 15, ele estaria indo para um gráfico de 15 minutos. Se você quisesse voltar para 15R, basta colocar 15 e o R na frente, ele volta para o rango. São 15 ticks de movimentação, beleza? Olha só, agora, para que suas marcações elas fiquem muito mais visuais para você determinar, isso você vai fazer no início ali do teu dia, né? É claro que você vai aproveitar as marcações de dias anteriores, mas quando você for começar a fazer as suas marcações a partir de agora, é muito simples você realizar essas marcações com mais eficiência, utilizando o quê? O gráfico de linha. É um gráfico que eu utilizo para fazer essas marcações. Eu não utilizo para entrar em operações, mas utilizo para visualmente ficar melhor de eu programar as minhas marcações, tanto de suporte quanto uma resistência. Lembrando o que significa resistência, é uma região onde o comprador vai tentar romper, só que o vendedor ele vai buscar com uma forte demanda impedir o rompimento dessa região. O suporte nada mais é do que o vendedor tentando romper aquela região, é uma região de baixo, é uma região de fundo, e o comprador com uma forte demanda não permite que ele faça esta distribuição de níveis de preço e oscilação do preço para baixo, beleza? Então vamos dar continuidade. O raciocínio é muito simples em relação às marcações. Botão direito, tipo, você vai colocar tipo linha. Vai ficar desta maneira, um gráfico de linha, um gráfico simples de ser marcado. O que você vai fazer? Você pode fazer as suas marcações tanto através do menu Estudos. Você vai sobre o menu Estudos, procura a opção Resistência, vai aparecer esta opção não mais do teu mouse com uma sinalização, mas com outra sinalização. Você vai buscar regiões onde o mercado foi e você percebeu que aquela região foi uma região que houve dificuldade de ele dar continuidade no preço. Todos os dias você vai fazer essas marcações seguindo orientações de dias anteriores. Você pode marcar do dia anterior ou de 3, 4 dias anteriores. Eu acho que é o mais saudável, a não ser que haja um gap de abertura desproporcional à sua condição de marcação, tudo bem? Vamos dar continuidade. Júlio, como eu faço a minha marcação inicial? É básico, é simples. Você vai pegar onde o mercado ele mais foi naquela região. Então a gente pode observar que o mercado foi na abertura do dia anterior, no fechamento do dia anterior, que é o dia 27, o mercado foi até essa região. Quando foi por volta de meio-dia e 47, a mesma região do dia anterior, o mercado tentou romper e fez o quê? Voltou. Então é uma região que você obrigatoriamente precisa fazer uma marcação. Por quê? A gente sabe que naquela região, quando trata-se de suporte e resistência, há uma tendência de ele parar naquele movimento. Beleza? Essa é a minha primeira marcação. Eu identifiquei que o mercado faça essas anotações para que você crie um resumo e fique mais fácil na sua determinação de leitura diária, de fazer essas marcações diariamente. Se eu já marquei a região, primeira região de suporte, eu preciso marcar a última região de resistência, melhor dizendo, a última região de suporte. Acabamos de marcar a região de resistência, que é a região de topo. A região de suporte é a região de fundo. Então o que você vai fazer? Olhe para o dia que você está marcando, você vai buscar lá qual foi a última marcação do dia. Se você observar comigo, a última marcação do dia 28 de dezembro foi este fundo, que é um suporte. Como eu falei para você, a região de suporte, o vendedor tentou romper e houve uma forte demanda compradora que impediu que o preço desse continuidade àquela movimentação. Isso fica muito claro e dá para você perceber nitidamente. Você fez no dia as duas principais marcações. Você fez aí por volta de 65% a 70% de chance de o mercado bater nessas regiões e parar o teu preço. Observe comigo, quando a gente efetuou a marcação do dia, do último dia anterior, ela estava correlacionada ao quê?
as marcações de dias anteriores. Observe comigo que ela foi o quê? Ela foi uma resistência do dia 27. Por quê? Aqui, no dia anterior, ela foi um fundo, ou seja, um suporte. No dia anterior, ela foi o quê? Uma resistência. Por quê? Era a região que foi tocada no dia anterior. Júlio, mas a região que foi tocada, a última, não foi essa? Sim, mas observa comigo que ela foi tocada mais de uma vez. E a gente também leva em consideração essa dinâmica de marcação de suporte e resistência. O toque por mais de uma vez naquela região. E aí a gente consegue definir com muito mais precisão. Aí entra um segundo filtro da análise de suporte e resistência. Beleza? Que é você marcar a região quando ela foi tocada por mais de uma vez. Ok? Certo, você marcou a região superior e a região inferior, a região de suporte e a região de resistência. Sempre comece com as marcações principais, que são as marcações onde o mercado ele exigiu que o preço subisse até aquela região, parou ali e fez um movimento de correção. Depois você vai marcar o fundo, que é as principais regiões. Agora, essas regiões são as regiões de filtros detalhados, que eu costumo dizer que são filtros detalhados. Portanto, você vai utilizar uma outra coloração para fazer essas marcações, tudo bem? Você vai pegar a mesma linha, no caso, você pode, inclusive, clicar sobre a linha que já está selecionada, clicar sobre ela, botão direito, copiar e Ctrl V e colar. Só que para essas outras regiões, o que eu recomendo você fazer? Utilizar uma outra regra de coloração sobre a linha. Então você vai pegar botão direito, propriedade de resistência, vem na opção aparência e marque, por exemplo, azul. Você pode colocar outra, tá? Marque azul. Por quê? Porque as regiões específicas são as regiões detalhadas de preço que você pode fazer essas marcações. Sempre marque as regiões pelo gráfico de 15R de linha, você pode marcar até pelo 20R ou gráficos menores como 12R, fica ao teu critério, mas eu recomendo para você não ter tantas marcações, marcar a partir do 15R no índice e 5R no dólar, beleza? Os mesmos critérios de marcação que você está utilizando para realizar as marcações no índice, você também vai fazer as mesmas marcações no dólar. Agora, como a gente está utilizando as marcações específicas, ou seja, aquele filtro mais detalhado, você precisa ter mais cautela para não ficar marcando regiões de forma que deixe o gráfico teu bastante poluído. Então, qual a próxima região de marcação que a gente vai fazer? Esta região. Por quê? Olha só, toques aqui, toques aqui, toques aqui. Eu sei que essas regiões elas vão ser tanto suportes de dia anterior ou resistências de dias posteriores, ou vice-versa. Mas são regiões que nós temos um critério de marcação para trazer uma melhor eficiência e não deixar o teu gráfico tão poluído. Beleza? Júlio, eu posso fazer uma marcação extra lá na região de baixo? Sim. Você vai fazer o seguinte, deixa essa região, botão direito, copiar, Ctrl V, colar. Você poderia fazer muito bem, se tivesse dado a opção colar, botão direito, colar, tudo bem? O que a gente marcou aqui? Nós marcamos essa primeira região e marcamos essa outra. Por quê? Por causa do toque. Observe que no dia 26, no final do dia, houve também um toque. Então você tem aí por volta de 4 marcações de filtro. Aqui você já consegue ter por volta de, já com as regiões de detalhe, você já consegue aumentar os seus níveis de filtragem das suas marcações. Dentre 65% a 70% de marcações de filtro, para 70% a 78% mais ou menos de margem de marcações de filtro. Por que essas marcações elas são importantes para determinar as suas regiões de entrada? Porque se você entrar em uma região de marcação de filtro que foi no seu dia ou dias anteriores determinado pela não oscilação de continuidade do movimento, essas regiões elas se tornam extremamente importantes no seu poder decisório, beleza? Agora, pessoal, agora eu quero te ensinar como você vai utilizar o indicador Money
Flow Index. Esse indicador, ele vem em uma versão nativa do Profit Pro, mas eu fiz um desenvolvimento de algumas condicionantes de filtro para melhorar o seu processo visual de leitura e deixar muito mais agradável. Então você vai fazer o seguinte, na descrição desse vídeo você vai baixar o indicador, pode estar na descrição ou pode estar no primeiro comentário. Depois você virá nesta opção estratégias do teu Profit, clica na opção importar ou exportar, procure esta opção que é a pasta amarela, você vai na opção download, vai clicar, depois você vai abrir, tudo bem? Após abrir, você vai vir, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui, vou fazer um teste para poder te mostrar. Importar, primeiro você seleciona, ele vai estar disponível no seu canto esquerdo, para você poder selecionar e deixar disponível para importar, você vai precisar de clicar nesta opção, clique em importar, né? Vai aparecer para mim, no caso que já tenho, a opção que ele está duplicado, mas para você vai aparecer uma outra opção, basta você clicar em si, vai ter uma opção de sucesso. Após fazer esta configuração, você vai clicar com o botão direito fora do gráfico, você vai colocar botão direito, inserir indicador, Money Gain, Money Flow Index, melhor dizendo, vai na opção inserir nova janela fora do gráfico, tá? A gente sabe que tem outra opção, Money Flow, tá? Aqui, ó, Money Flow Index, mas nós fizemos a versão 2. Se você colocar a Index, ela só vai vir com a linha. Se você colocar V2, ela vai vir com os traços aí que a gente utiliza para fazer as nossas marcações, beleza? Virá desta forma para você. Eu vou puxar aqui para você poder ter uma lógica melhor de aprendizagem e compreensão. Para que a gente utiliza este indicador? Para você, ele é melhor, tá, pessoal, do que o IFR. Ele é bem melhor de ser utilizado, eu utilizo mais ele do que o IFR. Para que são esses indicadores? Esses indicadores, eles identificam zonas onde o mercado, para o gráfico que você está utilizando, pode ser um nível de correção. Ou o ativo está muito caro para aquele gráfico, para aquele fractal que você está utilizando, e pode haver uma correção. Isso também é um determinante para você também não entrar no mercado. Então, todas as vezes que ele chegar na região de 80, que é essa região exatamente está marcada no seu canto inferior direito, onde eu sinalizei, vou tirar aquela outra seta para não gerar confusão, tá? Eu sinalizei a região de 80, isso é quando o comprador tenta chegar nessa região e tem dificuldade. É uma outra forma também de você fazer uma análise de suportes e resistências ou regiões de sobrecompra ou sobrevenda. O que significa sobrecompra e sobrevenda? É quando o ativo ele está, segundo a análise do próprio mercado, muito caro para se comprar ou muito barato para dar continuidade a uma venda, beleza? Então a gente utiliza ele tanto no 15R quanto no 5R para o dólar, tá? Lembrando, essas marcações que nós estamos fazendo, elas servem para serem feitas tanto no índice quanto no dólar. Beleza, região 80 é uma região que você precisa já ficar de olho. Se ele ultrapassar, ele tende a chegar na região 100, tá? Lembrando que nenhum indicador ele é tão eficiente assim. A gente faz uma análise do ponto de vista subjetivo para fazer as melhores marcações, os melhores filtros. Por isso que eu te ensinei a fazer a marcação dos suportes e resistência através de linha, e agora eu estou te ensinando a complementar as suas marcações para você identificar melhor suas regiões de sobrecompra e sobrevenda. Então, explicando mais uma vez de uma forma simples, se ele começar a chegar em 80 ou em 100,
você já precisa ficar de olho, porque se tiver dentro de uma condicionante, de uma sinalização pelo sistema, você já precisa tomar mais cuidado se você for entrar. Claro que se houver uma força muito impetuosa, ele vai romper aquela região e o indicador ele não vai te servir para muita coisa. Agora, em dias onde o mercado está lateral, em dias onde o mercado não está sobre uma forte tendência, há uma grande probabilidade de chegar naquela região e parar o preço. E através desse indicador, você consegue perceber isso com maior detalhe e com maior critério de filtro, tudo bem? Ok, você pode observar a região onde o comprador estava determinando a força do preço. Agora, as regiões onde o vendedor busca determinar as regiões do preço, para baixo a gente colocou o quê? Por que a gente mudou a regra? Colocou em cima vermelho e embaixo verde, sendo que quem está movimentando o mercado para cima é o comprador e quem está movimentando o mercado para baixo é o vendedor. Pelo seguinte critério, pessoal, quem vai defender a posição quando for para baixo? O comprador. Quem vai defender a posição quando for para cima? O vendedor. Por isso colocamos as linhas vermelhas em cima e embaixo verdes, para que fique mais claro visualmente para você, beleza? Então quem vai defender quando chegar aqui na zona 20 do indicador? O comprador, tanto na zona 20 quanto na zona 0. Um detalhe importante que eu já observei vários dias, quando ele chega na zona 50, que é marcado pela cor lilás, eu estou mostrando para você, pode ser que o ativo fique oscilando em uma baixa frequência nessas regiões. Então tome bastante cuidado no momento que você for entrar nas operações, beleza? Agora a gente vai resumir esta parte da aula para que fique bem claro para você. Nós fizemos o que? As marcações do suporte e resistência através do primeiro ponto da linha de resistência, onde o comprador está tentando romper, é a principal região de resistência, onde ele foi relacionado ao dia anterior. Você vai fazer a sua primeira marcação, depois você vai fazer a sua marcação de suporte, onde um vendedor tentou romper aquela região, entrou uma forte demanda compradora e você não conseguiu, e o melhor dizendo, o vendedor não conseguiu romper. Então a primeira marcação, recomendo você utilizar uma coloração única, e também utilizamos as marcações que são os detalhes, que são as regiões de filtro, onde há um aumento significativo do filtro, para que você tome cuidado ao entrar. Nós não queremos fazer muitas marcações para não deixar o gráfico muito poluído. Por isso a gente faz marcações em pontos estratégicos, onde o mercado marcou pelo menos aí 2 vezes. E agora acrescentamos, para complementar a leitura de suportes e resistências e sobrecompras e sobrevendas, o indicador Money Flow Index versão 2 personalizado, que você vai receber, lembrando, na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo, onde nós temos, quando ele chega na região de 80 ou 100, uma região onde o mercado está muito caro, ou na região de 20 ou 0, onde o mercado também está muito barato. Então a gente evita iniciar um trader nessas regiões. Um detalhe, uma dica extremamente importante que você pode utilizar, que eu percebo que é bastante eficiente no gráfico de 15 minutos, principalmente no que toca ao indicador Money Flow Index, é você criar um gráfico sozinho. Você vai colocar um gráfico só, igual está aqui. Juro como eu crio um gráfico sozinho sem deixar o gráfico de preço. É muito simples. Você cria uma nova aba, conforme eu te mostrei, te ensinei na aula anterior. Vai vir um gráfico, vou colocar um gráfico de preço aqui, ele vai vir mais ou menos desta maneira, desta forma. Vou reduzir, ele vai vir desta forma. Basta você clicar na mesma opção, tem que tomar cuidado para não fechar o gráfico. É na opção de baixo, você vai fechar o gráfico de preço. Ele vai perguntar para você se você quer tirar o gráfico de preço, você vai clicar em si. Aqui é porque temos esse indicador, tá? Então a gente vai deixar desta forma, só o gráfico de preço em 15 minutos, que aí você consegue identificar. Olha só como ele é muito eficiente, pessoal.
no gráfico de 15 minutos. Eu deixo geralmente ele como uma ferramenta complementar, então eu diminuo, inclusive, eu até tiro ele do gráfico para ele ficar independente e você consegue, deixa eu tirar aqui minha câmera, você consegue identificar que sobre essas regiões o mercado tende a parar no gráfico de 15 minutos. Deixo essa dica para que você coloque aí do lado, né? Júlio, como é que eu faço isso? Eu já expliquei, volte o vídeo anterior, como eu saio para deixar ele livre, basta eu colocar em topo, ele vai ficar totalmente livre do gráfico, beleza? E vai ficar, por mais que você tente mudar a tela, ele vai ficar fixo aí para você. Lembrando, quando ele chegar nessas regiões, é muito importante utilizar o gráfico de 15 minutos, porque se você perceber, olha como não falha, ó. Ele chega, ele até trabalha sobre a região, depois ele cai o preço. Ou ele vai voltar para a região de 50%, ou vai voltar para a região de 20%. Por isso que eu gosto de utilizar mais o Money Flow do que o IFR para determinar essas regiões, tá? Então, pessoal, esta aula eu espero que fique claro. O meu conselho e recomendação, cria um resumo sobre cada aula que você não tiver o conhecimento. Ficará muito mais fácil para você assimilar todo o conteúdo da Fluxo Quant. É claro que, lembrando, a gente vai passar um resumo no final de todas as aulas para que você possa aprender e operar de maneira mais clara. Eu acredito, pessoal, fortemente, você estudando por volta de 2 semanas essa sistêmica do sistema completo, com todos os filtros aí, você vai conseguir encaixar rapidamente a leitura do sistema e fazer excelentes operações, beleza? Então, pessoal, é isso, um excelente dia, um forte abraço.